Olá, mulheres plenas, tudo bem com vocês? Bom, a minha entrevistada de hoje é a nutricionista Lindsey Villard e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, agradeço muito por estar contribuindo com as informações, que eu aprendi ao longo da minha graduação e de toda a minha vida, cursando a nutrição. Para quem não me conhece, eu sou técnica em nutrição, fiz a faculdade de nutrição também, então sou técnica em nutrição e nutricionista. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade por estar participando aqui e agregando valor à vida dessas mulheres maravilhosas. Então vamos lá? Fiquem ligadinhas, ela vai nos dar várias dicas de como ter uma alimentação saudável e uma vida saudável. Bom, então, eu vou começar fazendo perguntas para a Lindsey que algumas meninas me mandaram e outras perguntas que eu mesma resolvi fazer para ela. Bom, a primeira pergunta, Lindsey: beber água ajuda a emagrecer? Então, lembrando que o nosso corpo, ele possui, composto por 60% de água. Então a água, ela está envolvida em todo o processo, em todo o metabolismo do nosso organismo. Então beber água vai ajudar sim no processo de emagrecimento. É óbvio que a gente não pode desassociar da alimentação saudável e da atividade física. Mas beber água em conjunto com a atividade física e em conjunto com a alimentação saudável, a gente tem aí o poder nas mãos para poder emagrecer de forma saudável. Então vamos tomar bastante água, hein, mulherada? E uma dica para quem não gosta ou tem dificuldade de beber água é fazer a água saborizada. Nada mais é do que dar sabor à água. Então você pode utilizar rodelinhas de limão, rodelinhas de laranja, folhinhas de hortelã. Então você pode estar adicionando isso à água para trazer sabor à água e para facilitar no dia a dia você poder ingerir essa água de forma mais agradável. E outra dica também é utilizar sempre as garrafinhas de vidro ou as garrafinhas térmicas para a gente carregar a água. Porque as garrafinhas de plástico, elas liberam uma substância chamada bisfenol. Esse bisfenol, quando, por exemplo, a gente esquece a garrafinha dentro do carro e aquela água aquece, essa substância é liberada do plástico e aí ela causa mal ao nosso organismo. Principalmente ela está associada aos processos de obesidade e de sobrepeso. Ela pode estar bem relacionada com esses processos. Então, a outra dica também ande sempre com uma garrafinha de água. Olha, que dica bacana, eu não sabia. Vamos andar com garrafinha de vidro, tá, gente? Deixa a garrafinha de plástico de lado. Bom, a segunda pergunta que eu quero fazer para a Lindsey é: beber líquidos durante as refeições engorda ou não engorda? Então, vai depender, de qual líquido você vai estar consumindo durante as refeições. Lembrando que as bebidas industrializadas, elas possuem um alto teor de açúcar, E o açúcar em excesso, quando consumido em excesso, ele é depositado no nosso corpo na forma de gordura. Então, o recomendado é que não faça a ingestão de líquidos, durante pelo menos as principais refeições. E se você for consumir líquidos, você consuma ali entre 30 a 50 ml, que é um copinho daquele pequeno, é metade de um copinho pequeno. Então você consuma essa quantidade para não atrapalhar no processo de digestão. Porque o que acontece? Se você consome muito líquido durante o processo de digestão, isso vai dispersar as enzimas que digerem o alimento. Então o seu estômago ele vai ficar mais distendido. Então por isso que dá uma falsa sensação que a pessoa engordou. Na verdade é porque o estômago dela ficou distendido. Então dá a famosa sensação de barriguinha, Da pessoa tá barriguda. Mas é por causa dessa distensão do estômago e não necessariamente porque ela engordou. Sim. Então a dica é: beba sempre água antes das refeições, por volta de 15 a 20 minutos antes das refeições, e se for beber durante as refeições, que seja ali por volta de 30 a 50 ml.
no máximo, né? Isso. E evitar bebidas industrializadas. Isso. E também muita gente toma água às vezes para ajudar a empurrar o alimento. Então essa não é a medida mais eficaz. A gente não deve tomar água para empurrar o alimento. Por quê? Porque além de você não mastigar ele direito, você tá bebendo líquido ali por cima. Então são duas coisas que atrapalham a digestão. Você não ter mastigado direito e você beber o líquido por cima. Então isso vai dificultar a sua digestão. Então não é aconselhável. Nossa, muito legal, né, gente? Tô aprendendo demais com essa entrevista. Bom, Lindsay, a terceira pergunta é: para emagrecer, é necessário comer várias vezes ao dia? Então, a gente não tem uma regra, né, específica. Isso vai depender da individualidade de cada organismo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se sente bem alimentando 4 vezes ao dia. Às vezes a pessoa se sente melhor alimentando mais vezes ao dia ou menos vezes ao dia. Isso de regra de comer de 3 em 3 horas, a gente gosta de colocar pelo seguinte fato: se a pessoa come com mais frequência, quando chega na próxima refeição, ela vai estar com menos fome. Mais saciada. Mais saciada. Então ela não vai fazer aquela refeição super volumosa. Porque a gente sabe que uma refeição super volumosa, a gente não vai conseguir usar aquele tanto de caloria daquela refeição. Então essa caloria ela vai ser guardada na forma de quê? Na forma de gordura. Então, o mais interessante é isso, do espaçamento entre as refeições. Por isso que a gente geralmente coloca de 3 em 3 horas, mais para um controle da fome mesmo. Nossa, muito interessante isso. Então, vamos continuar a nossa entrevista. As dietas da moda, como a dieta da sopa ou a dieta da proteína, elas têm mesmo eficácia? Então, o que acontece? Geralmente essas dietas elas são muito restritas em caloria. Então, se elas são restritas em calorias, elas vão causar uma perda de peso inicial. Só que, o que acontece? Por passar por uma restrição muito grande durante um período, elas podem gerar compulsão alimentar depois. Porque o nosso organismo ele é inteligente. Se você deixa ele passar por privações, consequentemente lá na frente ele vai ter uma maneira de compensar. Então o que acontece? Aumentam os hormônios relacionados à fome. Um exemplo é a grelina. Então quando você terminar a dieta, você vai passar a sentir mais fome, porque você deixou o seu corpo um período muito grande de restrição calórica. Então quando você voltar a comer, você vai comer muito mais. É o que a gente chama de o efeito sanfona, né? Faz a dieta, quando termina a dieta quer comer tudo que vem pela frente. Engorda tudo que perdeu, né? Justamente. E o problema dessas dietas é porque elas são de baixíssimo valor nutricional. Elas não têm o que a gente deva ter em uma alimentação. Isso, em uma alimentação habitual normal, que é a presença de frutas, verduras, legumes e tudo mais. É uma dieta totalmente monótona, que por exemplo, a dieta do ovo, né? Você come o ovo o dia inteiro. Dieta da sopa, você come sopa o dia inteiro. Então ninguém consegue manter isso a longo prazo. Isso não é sustentável para uma dieta. Por isso que a gente prega muito reeducação alimentar. Porque reeducação alimentar é um comportamento. Não é uma coisa que você vai ter que fazer ali um mês, né? E aí voltar pro padrão antigo de alimentação, que é totalmente errado. Você vai ficar engordando, emagrecendo. Então o certo é passar por um processo de reeducação alimentar. E nessa reeducação alimentar a gente pode comer o que a gente gosta? Pode, desde que aprenda os horários certos, a comer a quantidade certa, saber respeitar o seu organismo e saber entender os mecanismos de fome e de saciedade. Sim. Bom, agora nós vamos para o momento mais esperado, pelo menos por mim, da nossa entrevista. As dicas de supermercado. Nos diga, Lindsay, o que comprar e como comprar? Então, primeira dica nunca vá ao supermercado com fome.
Alguns estudos, né, eles indicam que se você for ao supermercado com fome, você vai acabar comprando mais do que você deveria. Nossa, não sabia. Segunda dica, sempre se planeje para ir ao supermercado. Seja de 15 em 15 dias, seja uma vez por semana, seja uma vez ao mês. Então, tenha sempre em mente o dia que é para você ir ao supermercado. Então, se planeje para ir ao supermercado. Terceira dica, faça sempre uma lista, para você não esquecer nada e para você não comprar nada mais do que deveria. A quarta dica é a que eu mais gosto, que eu faço na minha casa, assim, eu sempre faço porque eu acho melhor lá na minha casa. Então, eu sempre começo a comprar no setor de verduras. Então, eu vou primeiro nas verduras, nas leguminosas, nas folhagens. E aí depois eu vou para os laticínios, eu compro iogurte, compro leite. Então, assim, uma dica crucial é aprender a leitura de rótulos. Para você comprar produtos industrializados, como iogurte, alguns tipos de azeite, todos os produtos industrializados no geral, você precisa aprender a ler o rótulo, até mesmo para você não ser lesado pela indústria, porque a indústria ela faz muito isso com a gente. Por exemplo, tem muita gente que compra produtos pensando que são saudáveis e que na realidade não são saudáveis. Um exemplo muito típico é as barrinhas de cereais. Todo mundo compra achando que é saudável, mas na verdade você vai olhar lá no rótulo, tem um monte de açúcares escondidos, tem um monte de gordura escondida. Então, por isso a gente deve sempre aprender a ler o rótulo, porque você sabendo ler o rótulo, você não é lesado, né? No sentido de você não saber o que contém naquele alimento. Uma outra dica as pessoas sempre pensam que a alimentação saudável ela está muito longe dos alimentos que a gente consome naturalmente. E não é verdade isso. Os alimentos da nossa origem, né? Arroz, feijão, mandioca, batata doce. Então são alimentos muito próximos da nossa realidade, que são alimentos extremamente saudáveis. O cuscuz é um deles. Então, assim, depende muito da forma como você prepara esse alimento. Por exemplo, um cuscuz, se você colocar um pouquinho de chia, colocar um ovo ali mexido em cima, fica uma refeição perfeita. Então, assim, tudo é questão de você saber montar as combinações. Deixa eu te fazer uma pergunta. O arroz branco, em pequenas quantidades, na quantidade ideal, ele faz bem? Faz bem. Ele é rico em carboidrato, tá? Mas a gente necessita de carboidrato para tudo na vida. A nossa fonte primária de energia é o carboidrato. Então, o carboidrato ele é fundamental para todos os nossos processos fisiológicos, tá? Então, ele deve sim ser consumido de maneira adequada, né? Na quantidade adequada, mas não faz mal. O que faz mal é o excesso, tá? Sim. O que você acha sobre o arroz integral? Então, o arroz integral, diferentemente do arroz branco, ele possui uma quantidade maior de fibras. Por isso, o pessoal acha tão interessante o consumo do arroz integral. E também da farinha, né? A farinha branca, ela é pobre em fibra. E a farinha integral, ela é rica em fibra. O que a fibra faz no nosso organismo? Ela ajuda na questão do intestino, ela ajuda na questão, principalmente para quem quer emagrecer, ela ajuda na questão da saciedade. Então, ela vai deixar a pessoa saciada por mais tempo. Então, ela é bem interessante também para reduzir o colesterol, nesses processos todos do nosso organismo. Muito legal, né, gente? E outra dica, continuando as dicas, na parte de açougue, né? Eu gosto muito de comprar as carnes magras. Frango é uma opção bem interessante, principalmente aquelas partes que não tem gordura. Um exemplo é o peito de frango, né? Outra coisa bem interessante é consumir peixes, né? Seja ele cozido, seja ele grelhado. É um alimento saudável. Sim, é um alimento rico, geralmente em ômega 3, né? Vai depender do tipo de peixe, como esse peixe foi criado. Mas é um alimento rico em ômega 3, né? O ômega 3 ele é antioxidante, ele ajuda
nos processos metabólicos do organismo, né? Anti-envelhecimento e tudo mais. Então, vai auxiliar na nossa alimentação mais ainda, para a gente ter uma diversidade de alimentos compondo a nossa dieta. E o leite, qual você indicaria assim? Sim, o leite, para quem quer emagrecer, eu indico o desnatado. Por quê? Porque ele contém um percentual de gordura menor. Sim. E assim como o iogurte também. O iogurte desnatado, ele é mais interessante para quem quer perder peso. Certo. Porque ele possui uma quantidade menor de gordura. E outra dica de supermercado é não compre muitas guloseimas para ter em casa. Evite comprar biscoito recheado, evite comprar balas industrializadas, chocolates, salgadinhos e ter isso em casa. Porque se você tem isso em casa, é de mais fácil acesso. Então, por exemplo, se você não tiver em casa esses alimentos, vai ser muito mais difícil você querer sair, se deslocar de casa, querer comprar aquele alimento. Então você vai pensar 2 vezes antes. E o que acontece se você tiver alimentos bons à sua disposição? Você vai comer eles, você vai consumir ter que comer o que eu eles. tenho, né? Isso, justamente. Então, basicamente é isso. Você ter alimentos saudáveis à sua disposição. E você saber fazer a combinação desses alimentos. Só mais uma dúvida, sobre açúcar. Eu posso substituir o açúcar branco pelo mascavo? Assim, é mais saudável ou dá no mesmo? Então, a diferença do açúcar branco para o açúcar mascavo é que o açúcar mascavo ele passou por menos processamento do que o açúcar branco. Então, ele tem ali uma quantidade de vitaminas e minerais mais interessante. Só que lembrando que todo açúcar é açúcar, né? Então, consumir na menor quantidade possível que você puder e retirando aos poucos. O mínimo possível. O mínimo possível. E aí, gostaram? Eu amei. Vou começar a aplicar todas essas dicas amanhã mesmo. Bom, e agora, para fechar a nossa entrevista, com a última pergunta, que é: como emagrecer de forma saudável? Então, muitas pessoas têm a mentalidade de dieta, né? Acho que dieta já é uma palavra que assusta boa parte da população. É verdade. Então, tira da cabeça a mentalidade de dieta, porque dieta, quando as pessoas pensam em dieta, né? Parece ser aquele processo muito doloroso. Nossa, amanhã eu vou começar a dieta e tudo mais. Sempre então, amanhã e não começa. Isso. E aí, às vezes, associa a palavra dieta a um processo de sofrimento. É verdade. Que, na verdade, não deveria ser, né? Mas aí, o que acontece? A gente tem que apostar na reeducação alimentar. Porque a reeducação alimentar é o que? É o processo de você introduzir novos hábitos, né, alimentares, aos poucos, só que aquilo vai sendo introduzido de forma sólida, que aí vai facilitar você ter uma, digamos assim, uma base para continuar aquela alimentação. Então, se você for introduzindo aos poucos, introduza verduras, frutas, leguminosas, folhosos. Então, se você for introduzindo isso diariamente, daqui a pouco se tornará um hábito. Isso que a gente chama de reeducação alimentar, é você trocar os seus velhos hábitos por hábitos alimentares novos, que são mais saudáveis. Então, isso é reeducação alimentar. Então, eu aposto bastante na reeducação alimentar. E outra coisa também muito interessante é que a gente sempre tem que entender que a alimentação saudável ela está muito junta com a prática de atividade física. Então, são duas coisas que andam grudadas. Então, para a pessoa ter, seja lá qual for o objetivo dela, se é emagrecimento, se é hipertrofia, tem que ter atividade física associada. E a gente tem muitos meios de ter uma atividade física hoje em dia de forma gratuita, né? Indo ao parque, fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida, andando de patins, pulando uma corda. Andando de bicicleta. Isso, né? Justamente. Então, a gente não precisa pagar caro para ter uma alimentação saudável e para a prática de atividade física. Porque também não adianta você cuidar da alimentação e não praticar nenhuma atividade, né, para o seu corpo se fortalecer, né? Sim, justamente. E a sua saúde ser, assim, completa.
Bom, gente, então é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vai contribuir muito na vida de vocês, assim como contribuiu na minha, todas essas informações. A Lindsay faz consultas, tá? Quem quiser procurá-la, ela está com a agenda aberta, né, Lindsay? Isso, inclusive tá um valor bem acessível, tá? A minha consulta nutricional inclui o exame de bioimpedância, o plano alimentar, e o paciente também tem acesso a um aplicativo no celular que ele pode acompanhar toda a evolução, toda a dieta, enfim, todo o planejamento alimentar dele. Bom, eu já marquei a minha consulta, marque também a sua. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!